Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz, mais uma vez começando um momento especial de meditação nas Sagradas Escrituras. E nesta oportunidade nós queremos meditar um pouco acerca dos dons espirituais. É muito importante. Capítulos 10, 11, 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Mas antes que leiamos o texto base e damos o início a todo este momento, eu quero lembrá-lo o quanto é importante você ir aí embaixo e clicar no botão de inscrever-se. Se já fez isso, muito obrigado. Aproveita para compartilhar com aqueles conhecidos, amigos, familiares e todos quantos você puder fazê-lo através das suas redes sociais. É também importante que você se lembre de deixar o seu joinha se gostou e fazer aí o seu comentário. Afinal de contas, queremos saber a sua opinião acerca do que estamos fazendo aqui do outro lado da tela. E o texto sagrado que temos para hoje está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, e o primeiro versículo, que diz o texto sagrado desta maneira: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Opa! Paulo chama de ignorante aqueles que não sabem como tratar acerca do tema dons espirituais. Agora imagine você o que Paulo diria acerca daqueles que nem sequer acreditam nos dons espirituais da sua atualidade. É importante que nós lembremos, eu já mencionei aqui, os capítulos 10, 11, 12, 13 e 14 desta carta de Paulo aos Coríntios são interconectados. E cada um desses capítulos tem uma temática própria. O capítulo 10, por exemplo, ele nos lembra que favores e milagres que não são retribuídos com obediência, eles haverão de gerar rejeição. Deus rejeita aqueles a quem ele dirige os seus favores, os seus milagres, mas que não obedecem à sua vontade. O capítulo 11, ele vai tratar diretamente do comportamento cristão dentro da liturgia cultica, com ênfase ao culto de Santa Ceia, ao culto da Ceia do Senhor. O capítulo 12, então, ele vai descrever os dons espirituais, vai lembrar quais são os dons. No capítulo 13, ele vai lembrar que esses dons, para que sejam exercitados da maneira correta, eles necessitam do tempero do amor para lhes dar equilíbrio. Afinal de contas, os dons sem o amor são como um carro que alcança alta velocidade, mas que precisa de freios para que nas curvas não entre em acidente. E por fim, o capítulo 14, então ele vai pronunciar as regras para o uso desses dons no culto público, diante das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Mas se Paulo chama de ignorante os que usam mal os dons, que diríamos que Paulo iria escrever acerca daqueles que sequer creem nos dons? Tá aí uma questão séria. Mas é importante lembrar que os dons, eles visam a edificação e também a santificação da igreja. Dons espirituais não pertencem ao show de exibicionismo que doravante você vai encontrar aí nas redes sociais, ou talvez já tenha até visto alguma coisa. Não, dons servem para edificação e santificação da noiva de Cristo, do corpo de Cristo. Enquanto que os ministérios são capacidades para servir de maneira mais permanente, os dons podem ser esporádicos. Isso quer dizer que uma profecia, ou que uma cura, ou que um momento de fé excepcional,
ou que uma manifestação de novos idiomas, ou até línguas estranhas, línguas dos anjos, podem ser esporádicos sim, podem não acontecer nunca mais. Então, precisamos distinguir, não existe ministério de dons, ou é ministério ou é dom. Ministério é permanente, é para sempre, dom pode ser para sempre, mas também pode ser esporádico, tá? E é bem legal entender também que os dons se manifestam de acordo com a vontade do Espírito Santo, mas também do anelo do crente. É um casamento, um encontro de vontades. Naturalmente, Deus é Deus, e se ele desejar usar alguém, mesmo que esse alguém esteja contra a sua natureza, ele vai usar. O caso da mula de Balaão. Ele decidiu usar uma mula, a mula falou, profetizou, e tudo bem, porque ele é Deus, ele pode fazer. Mas isto é exceção. A regra é o encontro de vontades. Eu desejo ser usado por Deus, Deus deseja me usar, a necessidade aparece e Deus usa aquele que se prepara no momento em que é necessário. Mas é importante lembrar também que, segundo Paulo escreve no capítulo 12 aos Coríntios, no verso 31, nós devemos buscar dons, no plural. Ou seja, Deus tem o prazer de nos dar mais do que um dom. Não quer dizer que é isso que vai acontecer, não quer dizer que obrigatoriamente ele vai ficar devedor e vai te dar, vai me dar muitos dons, mas ele pode, nós devemos buscar, é nossa função. Mas também há uma verdade implícita aqui, que nenhum possuidor de dons espirituais é superior ao seu irmão. Aí você vai dizer: ah, pastor, porque eu profetizo, porque eu prego, porque eu isso, eu aquilo, eu mando nos outros. Não, Senhor, lê do engano. Os dons são ferramentas para me tornar, para te tornar útil para o reino, para a noiva. Quer dizer que alguém possuidor de dons, ele será mais servo do que os servos que já estão ali postos. Você entende? Você vai receber ferramentas para ir trabalhar como garoto de manutenção de Jesus para a sua noiva. E que legal isso, né? Mas uma verdade também que precisa ser observada, segundo o texto desses capítulos, é que não é porque alguém possui um dom que Deus aprove tudo quanto ele fala ou faz. Porque alguém recebe um dom, está ali de posse, está pronto a ser usado, é usado reiteradamente com aquele dom, aprende a fazer o negócio, porque o ser humano tem essa capacidade inata de aprender pela comparação, pelo silogismo, enfim. De repente ele desvia-se do propósito original, que é glorificar a Deus e edificar a noiva, mas tomado por algum tipo de orgulho, por algum tipo de vingança, por algum tipo de humanidade exacerbada, ele decide usar do expediente do dom para ser superior a alguém. Não quer dizer que Deus vai aprovar o que ele está fazendo, ok? Não é porque alguém fala línguas estranhas ou profetiza que Deus está nesse negócio. Então tome cuidado. Por quê, pastor? Porque dons não são fruto. O fruto do Espírito é a consequência do relacionamento entre Deus e um homem ou uma mulher. A consequência deste relacionamento que os torna íntimos vai fazer com que nasça o fruto. O fruto é o carimbo, o selo de Deus de que esta pessoa é aprovada. E aí Deus vai chegar diante do diabo, diante das outras pessoas e vai dizer: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. E aí você vai entender o que é que vai acontecer. Não é porque alguém está cheio de dons que Deus vai dizer: olha, isso aí está totalmente em relacionamento comigo. Não, eu dei o dom, mas se ele não ficou fiel ali, eu não posso fazer nada, né? Mas no caso do fruto, não. O fruto é fruto do relacionamento. Agora,
Nós, cristãos, não podemos dar crédito a qualquer manifestação, suposta manifestação espiritual. Pelo contrário, o apóstolo João, 1 João 4, 1 a 3, ele vai nos ensinar que nós devemos pôr à prova os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então tome cuidado, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés diante do faraó, o diabo também vai dar as suas artimanhas aí para enganar. Não sei se você aí que é mais velho lembra, na década de 90 havia muitas manifestações em cultos de milagres, pessoas que recebiam obturações de ouro, de prata, e as pessoas exibiam, abria a boca lá e todo mundo ia lá conferir. Antes era um buraco, antes era uma cárie e tal, e de repente é uma obturação de ouro, linda, brilhante e tal. E isso correu as Américas com esse tipo de milagre. Mas na mesma época eu li a revista oficial da Umbanda ou do Candomblé, não me recordo qual dos dois agora, aonde um orixá lá, um Exu daquele, estava também dando dente de ouro, de prata em obturação. Então veja que os milagres são muito parecidos, nós devemos ter muito cuidado e não dar crédito, mas prove. Como é que eu provo, pastor? A Bíblia é sagrada. A pessoa tem que viver a Bíblia, tem que estar por dentro da palavra, tem que ser de acordo com a palavra, senão o negócio não dá certo, tá? Os dons, veja, eles são para todos os crentes, né? Nós devemos lembrar que no Antigo Testamento a manifestação do Espírito Santo era esporádica, aqui e ali, conforme uma ou outra necessidade. Agora, no Novo Testamento, não. Os dons estão aí à disposição dos crentes para que eles possam ser usados. Aliás, a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Quer dizer que Deus está interessado em nos usar, mas também tem que ter a necessidade. Ora, se eu congrego em uma comunidade, em uma igreja, onde todo mundo está bem de saúde, todo mundo tem dinheiro e plano de saúde, todo mundo pode ir na farmácia a hora que quer, para que Deus vai manifestar dom de cura naquela igreja? Dá licença. Então, é conforme a necessidade, né? E é interessante lembrar, para finalizar aí, que onde houverem manifestações espirituais divinas, também poderá haver manifestações espirituais diabólicos. E eu encerro pensando com você o seguinte: nós todos visamos um alvo, uma finalidade. Qual que é, pastor? É o céu, né? Mas pense, os dons de revelação, eles não vão ser mais necessários quando nós estivermos lá no céu em plena comunhão com Deus. Os dons de poder, eles serão ociosos quando nós vivermos no âmbito celestial diante do Todo-Poderoso. Os dons de inspiração, eles vão ser vãos para quem vai estar inspirado pela presença do Todo-Poderoso. Agora, eu encerro dizendo, aqui nessa terra, aqui nesse mundo, não são muitos que chegam à posição de filhinhos, recebendo do Pai presentes ou brinquedos, que são os dons, para usar, crescer, chegar à varonilidade de Cristo, a estatura perfeita de Cristo. Não são todos. Afinal de contas, alguns nem acreditam que podem receber esses brinquedos de Deus. Mas creia, Deus está interessado em dar para a noiva do Cordeiro dons, talentos, capacidades, ministérios, para que você possa fazer a obra de Deus. Se você está interessado, imagine então o quanto o Senhor está interessado. Fique com essa palavra. Amanhã tem Escola Bíblica Dominical, já está no forno, prontinho para sair, não perca, 6 da manhã de sexta-feira, você já tem um assunto maravilhoso sobre a mentira e os seus prejuízos dentro da família. Eu vou agradecendo o carinho da sua companhia, dizendo fique com Deus, porque Ele era, Ele é, Ele será sempre o maior,
o melhor e o mais fiel companheiro. Um forte abraço, eu te espero amanhã.